Olá a todos, sejam bem-vindos ao webcast sobre a 10ª convocatória do Interreg POCTEP. Aproveito desde já para referir que qualquer questão ou dúvida podem deixar o vosso comentário no nosso chat. E para guiar esta sessão, contamos aqui com uma apresentação com alguns pontos-chave para reter sobre as principais características desta convocatória, que nós entendemos que são relevantes para todos os interessados em candidatar-se a esta convocatória. Portanto, iniciando aqui a nossa apresentação, começamos por um breve contexto, enquadramento sobre o programa Interreg POCTEP. Portanto, é um programa de cooperação entre Espanha e Portugal. É uma iniciativa que visa promover precisamente a cooperação transfronteiriça entre regiões de Portugal e Espanha e é financiado pelo FEDER, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Tem aqui o grande objetivo, essencialmente, de fortalecer relações entre os dois países, fomentar o desenvolvimento regional e enfrentar aqui desafios comuns ao território. A 10ª convocatória ao POCTEP acreditamos que apresenta aqui uma oportunidade significativa para promover projetos inovadores, sustentáveis, que beneficiam ambas as regiões, portanto, aqui Portugal e Espanha, especificamente nas 6 áreas de cooperação que o programa abrange e que iremos visualizar também dentro de momentos. Aqui o programa, como já referi, é um programa focado na cooperação transfronteiriça e conta com um orçamento para o programa período quadro 21-27 de cerca de 320 milhões de euros. É também importante referir aqui algum tipo de característica dos projetos que se esperam no âmbito do Interreg POCTEP, portanto, de ressalvar que são projetos em metodologia bottom-up, ou seja, o que significa que os objetivos e resultados são relativamente abertos no que concerne ao Interreg POCTEP. Os proponentes, os interessados em candidatar-se, devem propor projetos que se enquadrem nas prioridades do programa, mas que tenham objetivos e resultados consoante as ideias de projeto que tenham, sem necessidade aqui de uma limitação orientada pelo programa. Portanto, desde que haja um enquadramento com as prioridades do programa, que também vamos verificar dentro de momentos, podemos dizer que tanto os objetivos como os resultados pedem projetos relativamente abertos em termos de temática. E, por fim, também referenciar que os projetos são cofinanciados a 75% no âmbito do Interreg POCTEP, da maioria das convocatórias, e a 10ª não é exceção. Portanto, como referi, as regiões elegíveis dentro do Interreg POCTEP são as regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha, conseguem visualizar em detalhe aqui no slide, mas mais do que as regiões específicas que são elegíveis, existe também aqui uma lógica de programa de cooperação, áreas de cooperação, que são as 6 que estão aqui visíveis no mapa, portanto, tendo em conta as especificidades de cada território e também aqui alguma trajetória histórica de colaboração, o programa mantém estas 6 áreas de cooperação, que são, no fundo, Galiza, norte de Portugal, Castilha e Leão, centro de Portugal, Extremadura, Alentejo, Algarve e Andaluzia, e também uma opção pluriregional que permite combinar 2 ou mais destas áreas de cooperação. Ou seja, no fundo, o que queremos dizer com esta lógica é que os projetos deverão incluir regiões, deverão focar entidades de regiões destas áreas. Portanto, poderemos ter um projeto de cooperação numa dada temática com
entidades da Galiza e Norte de Portugal como beneficiários do projeto. Também é importante ressalvar aqui que o importante é que o projeto seja realizado nestes territórios e, portanto, há, por vezes, entidades com sede noutros territórios, caso consigam provar a ação bastante ativa nos territórios elegíveis, poderão ser elegíveis. Portanto, sempre aqui com a necessidade desse comprovativo, de alguma forma, mas também é aqui uma abertura. O importante é que as atividades sejam realizadas no território e que o projeto tenha impacto efetivamente no território. Portanto, fica aqui também esta nota em relação às regiões elegíveis. O programa conta com uma base de prioridades que estão espelhadas aqui no slide, portanto, por norma, estas prioridades são sempre enquadradas nas diferentes convocatórias e já agora referir que todas estas prioridades contam com objetivos específicos associados. Portanto, para cada objetivo específico, o programa depois estabelece uma lista indicativa de tipos de ações a financiar, dos possíveis projetos, e sendo as prioridades que são elegíveis por norma, as que conseguem ver no slide. Portanto, aqui a primeira, no âmbito do potencial de cooperação do ecossistema de inovação científico e tecnológico, foco muito aqui a questão de criação de conhecimento, digitalização, melhoria da competitividade das empresas e especialmente das PME e micro-PME. Chama a atenção que, de momento, para a 10ª convocatória, esta prioridade até à data não tem dotação disponível, ou seja, ainda que as bases da convocatória considerem como elegível, não existe até o momento dotação disponível para projetos nesta prioridade. O programa assume que até à data de publicação da convocatória oficial poderá haver aqui uma libertação de fundos para considerar aqui dotação a esta prioridade. Portanto, fica desde já esta nota. Portanto, depois temos também aqui a prioridade 2, de promoção, cooperação para maximizar e rentabilizar recursos endógenos do território e o desenvolvimento de iniciativas em setores-chave protegidos sob aqui a égide da especialização inteligente. Também a terceira, avançar a transição tecnológica em matéria de ecologia, adaptações a alterações climáticas, nas zonas transfronteiriças, com aqui uma lógica de promoção de economia verde e economia azul. A quarta prioridade, proteger a conservação da biodiversidade, áreas naturais, rurais, de melhoria, ecossistemas naturais, ambiente urbano, no espaço transfronteiriço, também, claro, sempre através daqui de mecanismos de cooperação. E a quinta prioridade, que visa reforçar a cooperação em matéria de desafios demográficos no espaço transfronteiriço, portanto, criação de vida atrativa, no que refere a temas de acesso ao mercado de trabalho, serviços públicos essenciais na área da saúde, mobilidade, e também aqui aplicação de princípios de inclusão social. Portanto, estas seriam as oportunidades, as prioridades enquadráveis na 10ª convocatória, com um alerta aqui para a primeira, que até à data não conta com dotação. Portanto, focando também um bocadinho mais nas especificidades da 10ª convocatória, já contamos aqui com alguma informação que nos permite avançar e preparar as entidades que estejam interessadas para a submissão. A convocatória será publicada oficialmente no dia 29 de setembro e terá como data limite aqui a submissão de candidaturas o dia 17 de novembro de 2026. Conta com uma dotação orçamental de aproximadamente 21 milhões de euros, portanto mais reduzida em comparação com as anteriores, mas encontramos-nos aqui no final do período quadro
o que significa, obviamente, aqui uma redução de dotação dos programas, e é o caso para esta 10ª convocatória. Aqui apenas um slide mais ilustrativo das prioridades que serão elegíveis então na 10ª convocatória. Como referi, a primeira não conta aqui com dotação até à data, sendo que as restantes são elegíveis com a dotação que podem verificar. Portanto, a prioridade 2, cerca de 1 milhão de euros, a prioridade 3, aqui na questão da adaptação às alterações climáticas, com a maior dotação, portanto 8,6 milhões de euros. A prioridade 4, no âmbito da biodiversidade, temos aqui 4,6 milhões de euros, e a prioridade 5, associada aqui aos desafios demográficos, cerca de 3,5 milhões de euros. Portanto, a última prioridade não focamos grandemente, é dedicada aqui às entidades que gerem o programa. Mas, portanto, fica mais uma vez o alerta de que a primeira prioridade e todos os objetivos específicos associados à mesma não têm dotação associada até à data, mas espera-se que venham a ter. Portanto, estejam também atentos aqui a algum tipo de atualização que possa existir durante o mês de setembro. Passando para as organizações elegíveis, portanto, o programa admite aqui a elegibilidade da administração pública, de agências de desenvolvimento regional, universidades, ENEs e centros de investigação, centros tecnológicos, fundações, associações, portanto, associações também empresariais, clusters, câmaras de comércio e outras que conseguem visualizar aqui no slide. Sendo que esta convocatória tem aqui uma novidade em relação a anteriores, que se prende com o facto de as entidades com fins lucrativos, portanto, as empresas, sejam elas de que dimensão forem, portanto, PME, grandes empresas, apenas poderão participar na qualidade de parceiros sem financiamento. Portanto, contrariamente a outras convocatórias do Interreg POC-TEP, não poderão dispor de orçamento, nem assumir aqui a qualidade de beneficiário, muito menos também de beneficiário principal, de coordenador destas candidaturas. Portanto, há aqui uma limitação a esta convocatória, que privilegia então a participação das restantes entidades, que as restantes sim poderão ter aqui orçamento associado à execução do projeto e das atividades. Portanto, fica esta nota relevante, por se tratar também de uma novidade do programa. E também ainda na ótica da elegibilidade, focar aqui outros critérios que devemos ter em consideração. Portanto, os coordenadores da proposta, o beneficiário principal, pode ser qualquer uma das entidades elegíveis, exceto entidades privadas com fins lucrativos. Portanto, os coordenadores deverão ser autoridades públicas, associações, universidades, não poderão ser entidades com fins lucrativos. Os beneficiários deverão estar localizados no território elegível do Interreg POC-TEP. Mais uma vez aqui alertar que as empresas são elegíveis sem financiamento, poderão participar nos projetos, mas sem financiamento a executar. Os consórcios deverão contar com pelo menos 2 parceiros, um que represente uma região elegível de Espanha e outro uma região elegível de Portugal, também alinhados com as áreas de cooperação que explicamos há pouco. Depois, claro, toda a documentação obrigatória deverá ser fornecida, assinada devidamente. A duração do projeto não deverá ultrapassar aqui os 3 anos, e as candidaturas devem ser escritas tanto em português como em espanhol. Existe também um orçamento mínimo de 200 mil euros associado aqui como condição mínima dos projetos. E
Para além desta condição orçamental, deverá também existir um mínimo de 80% de orçamento anual previsto, ou seja, estes 80% de orçamento anuais devem ser executados de igual forma como foram planeados em sede de candidatura, apenas com uma flexibilidade aqui de 20% de ajuste anual, e custos de gestão e coordenação estão limitados aqui a 6% do orçamento total. Portanto, para finalizar esta secção, é também importante referir o cumprimento dos critérios de cooperação obrigatórios, portanto, estes devem ser grandemente justificados em sede de candidatura, e as candidaturas devem alinhar-se apenas com uns objetivos específicos que foram apresentados há pouco, portanto, não devemos aqui contribuir para mais do que um, devemos selecionar sim apenas um objetivo específico que enquadra a nossa candidatura. Passando às categorias de custos elegíveis, deverão centrar-se, portanto, nestas que estão visíveis no slide: custos com pessoal, custos administrativos, custos com viagem e alojamento, serviços externos, podem ser contratação de estudos, formação, traduções, gestão financeira e também promoção e comunicação de projeto, equipamentos necessários à execução do projeto, e que sejam eles máquinas, ferramentas, equipamento de software e hardware. Também o Interreg permite aqui uma rúbrica de pequenas infraestruturas e obras, e por norma existe sempre também um montante fixo de apoio à elaboração das candidaturas, portanto, ou seja, que apoiam aqui também o esforço dos parceiros na submissão da candidatura. Obviamente será apenas libertado caso o projeto seja aprovado. Por fim, chamar aqui a atenção que a data de início de elegibilidade de despesas é o início do ano de 2026, portanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2026, há aqui uma elegibilidade de despesas que podemos considerar. Portanto, em termos de custos e categorias de custos elegíveis, seriam, no fundo, um bocadinho as tradicionais do programa Interreg, mantém-se sem alterações para o Interreg POC-TEP. Passando agora então, a uma breve ilustração aqui do que seria um projeto médio, portanto, ainda que o critério mínimo de parceria sejam as duas entidades, é comum os projetos vencedores terem aqui entre 8 a 10 parceiros, um orçamento do projeto até 1,8 milhões de euros e também uma duração entre 2 a 3 anos, portanto, independentemente dos critérios mínimos que fomos explicando anteriormente, um projeto médio acaba por seguir de forma geral estas condições. Portanto, também fica esta nota. E passando ao processo de candidatura, muito rapidamente, apenas referir que é um processo inteiramente online, portanto, é necessário aqui um registro na plataforma Coffee do Interreg e a candidatura é submetida integralmente aqui de forma eletrónica, com o preenchimento da memória descritiva e também de todo o orçamento e anexo de cartas de compromisso de todos os beneficiários. Portanto, a FI Group apoia aqui também a elaboração de candidaturas e o apoio a este programa Interreg POC-TEP, tendo também aqui um papel na ideação, na orientação da ideação das mesmas, portanto, para todos que estejam interessados na 10ª convocatória, nós estamos disponíveis para apoiar todas as ideias inovadoras que se enquadrem aqui na 10ª convocatória do Interreg POC-TEP.
Para terminar, também aqui salientando apenas alguns aspectos principais, portanto, a 10ª convocatória abrirá oficialmente a 29 de setembro, como referido, terá como deadline o dia 17 de novembro de 2026 portanto, conta com uma dotação de 21 milhões de euros até à data. Esperamos aqui um incremento de dotação orçamental ainda até à data oficial da abertura da convocatória. Mas até ao momento, portanto, são as condições com que contamos e deixamos aqui em jeito de conclusão e resta-me também agradecer a vossa atenção e mais uma vez reforçar que qualquer dúvida, questão, aqui disponham, que é a FI Grupo AEPS, estaremos aqui disponíveis para esclarecer todas as questões. Portanto, obrigada pela vossa atenção.